Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da paciência, como que ela é importante para as nossas vidas e como que ela está em falta, né? Eu tava refletindo aqui, pensando um pouco e resolvi fazer um vídeo. Bom, para começar, a paciência ela é uma virtude. E o que é a virtude? A virtude ela é uma disposição que a gente tem que nos leva a buscar algo melhor, a uma coisa boa, a fazer o bem e evitar o mal. Então a paciência, para começo de conversa, ela não é uma coisa que surge no nosso ser assim do nada, como normalmente a gente costuma pensar, não é mesmo? A gente pensa assim, aquela pessoa é paciente, ou ela não tem paciência, né? Ela é assim ou não é assim. Não é tão verdade isso. É verdade que existe pessoas que realmente são mais calmas, né? Talvez pelo tipo de temperamento que ela tem, ou pelo ambiente familiar que ela vive, né? Os pais, a convivência dela foi mais calma, mais tranquila, e ela reflete isso, né? Através do seu comportamento, da sua fala. Mas, de regra, a paciência, ela é uma virtude, ou seja, uma disposição que a gente tem para buscar o bem, uma coisa que ela deve ser alcançada, ela deve ser buscada. Bom, e como que a gente consegue isso? Que é a questão, né? Isso que, na verdade, é o ponto desse vídeo. Como a gente consegue ser uma pessoa mais paciente? Bom, como começo de qualquer trajetória, de caminho, de jornada para se buscar algo, a gente deve começar. Se eu não sou uma pessoa paciente, perco a cabeça fácil, falo besteiras, não consigo aguardar ninguém, esperar ninguém, eu devo começar aos poucos. Porque tudo que é uma coisa boa, uma coisa de valor, normalmente, quer dizer, normalmente não, sempre se for uma coisa de valor, que realmente é boa, ela vai passar por uma via que é uma via que a gente chama de mortificação ou de sofrimento. Nossa, pesado essas palavras, né? Mas na verdade é aquele esforço, né, que a gente deve ter para adquirir algo que vai nos render o valor muito grande, né? Quanto maior o valor, maior o sofrimento que a gente vai ter, maior o esforço que a gente deve ter para adquirir aquilo. Então a paciência, se você for uma pessoa estourada, uma pessoa que não aguarda, você deve começar aos poucos, com pequenas ações durante o seu dia mesmo, né? Sabrina, eu não consigo esperar ninguém. Você vai começar aos poucos, esperar e não reclamar. Você pode pensar assim, aquele tempo, claro que a pessoa que que atrasou, né, ela tem os motivos dela, ou talvez seja um hábito, mas isso não é a questão em si, ela atrasou. E olha que interessante, você tem um tempo ali sobrando. Você pode usar aquele tempo que se tornou ocioso para reclamar, para falar um monte de coisa, não sei o quê. Você pode aproveitar aquele tempo. Então, já vai uma dica, né? De sempre carregar algum livro, alguma coisa que você queira ler, ou se você faz orações, um livro de meditações, ou um artigo religioso, um texto, por exemplo, né? E naquele período ali você vai fazer uma coisa boa para você, você entende que é bom para você. Então você vê como que às vezes a reclamação na verdade ela é um fruto, um filhote da impaciência. Porque quando a gente se torna uma pessoa impaciente, a gente começa a reclamar, a gente começa a colocar aquilo pra fora e não sei o quê. E isso distorce a realidade que a gente está vivendo. Porque olha, por exemplo, você tem um tempo aí que você pode aproveitar agora que você não teria em um outro momento. Não estou justificando, né? É bom que aconteça as coisas pontualmente. Mas porque a gente sabe que acontece coisas durante o nosso dia que a gente não consegue, às vezes, chegar a tempo, cumprir o horário, e tudo isso. Outra coisa relacionada à paciência, né? Eu não consegui esperar. Na verdade, e aliás, a paciência significa isso. Significa capacidade de você suportar, de você tolerar. Nós brasileiros, infelizmente, se a gente pegar, filmar um grupo de brasileiros conversando, normalmente, gente, a gente vê muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Uma não espera a outra falar, às vezes você quer colocar uma opinião, às vezes você quer falar, você não consegue muitas vezes, porque um tá tão assim paciente, né, para falar, essa questão de você querer colocar suas opiniões, colocar para fora e não sei o que. Isso aí é um outro ponto também, viu? Essa questão de ficar em silêncio, às vezes eu nem sei
do que eu tô falando, mas eu quero me mostrar, eu quero ter uma fala. Tanto que a impaciência, ela reflete a questão da imaturidade. Uma pessoa que ela não é paciente, ela não tem essa virtude, é uma pessoa que é imatura. E ela não deve ficar nessa condição, ela deve buscar a paciência, porque pelo contrário, isso não vai rebaixá-la, né? Ela vai conseguir se desenvolver nas relações, ter calma com você mesmo, porque uma pessoa normalmente que não tem calma com outra pessoa, ela não tem calma com ela mesma, né? Então a paciência ela não é uma coisa que vai te diminuir você, né? Ah, você é uma pessoa, a pessoa fala o que quiser comigo, pelo contrário. Quanto mais paciente você for, mais entendimento do que está acontecendo você vai ter. Porque você vai esperar, né? Existe até um conselho das pessoas mais antigas, idosas, que falam para você nunca falar algo quando você está muito bravo, né, com raiva, ou quando você está muito alegre, né? Imagine os apaixonados, por exemplo. Nossa, eu te amo, vou morrer por você, né? 2 meses de namoro. Vou morrer por você, vou dar a vida pra você. Então, assim, claro que isso é coisa normal da vida, né? As pessoas perdem igual quando a pessoa tá com raiva, vou matar aquela pessoa e não sei o que. Normalmente depois ela se arrepende, né? Então isso se dá muito pela emoção de falar. Então espere, nunca fale, principalmente se você viver em relações mais próximas, casamento, né? Nunca falar algo quando você tá bravo, quando você tá enraivado, ou quando você tá assim, entusiasmado, muito entusiasmado, né? Pode ser que depois você volte atrás, mas enfim, é um conselho. Voltando à questão da paciência. Então, como é que eu me torno uma pessoa mais paciente? Sabendo sofrer essas pequenas circunstâncias durante o seu dia, né? Quanto mais você dando o primeiro passo, depois você vai fazendo aquilo, você vai ficando mais, né? Não, então, né, não preciso. Aí você vai dando outro passo e assim vai fazendo a escadinha, né? E quando surgir uma coisa maior, né, uma situação na sua vida que exige mais paciência, saber esperar, você vai saber lidar melhor com aquilo, porque você já fez aos poucos. Então, é assim que a gente consegue adquirir uma virtude, né? Sofrendo. Claro que existem virtudes mais profundas, por exemplo, a paciência, ela deriva de uma virtude maior chamada humildade, né? Eu daria só um vídeo só de humildade. E você ser uma pessoa, não estou dizendo que você fazer isso, você vai se tornar uma pessoa humilde. Pode ser que isso te leve todos esses comportamentos a, pelo menos as pessoas vão te ver, né? Pode ser que você não seja, mas pelo menos a pessoa vai ter uma referência ali de que é ser uma pessoa humilde, né? Esperar, saber o seu lugar, tudo isso. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Essa questão das virtudes, ela é muito interessante. Ela está aí já há um tempão, né? Filósofos como Platão, até Platão falou sobre as 4 virtudes, né? As virtudes cardeais, a justiça, prudência, temperança e fortaleza. Aristóteles também falou sobre isso. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então um tema, né? Uma questão da nossa realidade que ela está aí há muito tempo. E eu vejo hoje que, na verdade, a gente dá outros nomes, qualidades, né? Características, mas uma qualidade, ela não é essencialmente, eu tenho ou não tenho. Eu posso adquirir isso ao longo da minha vida, né? Nada é assim, é ou não é, né? Eu posso ser, sim. Então, para você ser paciente, você deve começar aos poucos se fazendo paciente. É assim que você vai conseguir adquirir essa virtude. Então, obrigada. A gente pode destrinchar depois mais sobre esse assunto, mas por hora é isso.